Graças e paz, hoje um pouco mais tarde, compartilhando da palavra de Deus ao seu coração. Desde já eu quero agradecer a todos que têm estado comigo diante dessa campanha de jejum, oração e também o compartilhar da palavra de Deus. Hoje em nossas orações está a pessoa da irmã Maria Soares. Estivemos pela parte da manhã ali no hospital, como alguns irmãos também ali estiveram, e louvamos a Deus por isso. E parei um pouco aqui diante de todas as atividades e eu quero compartilhar contigo o livro de Atos, no capítulo 18, que diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia condenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que tinha feito. Ei, fiz voto nenhum não, tá bom? É que tá caindo, então eu raspei. Vai com calma aí. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: Voltarei se for da vontade de Deus. Enquanto embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galiléia e da Frígia.
fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Maravilhoso é poder observar diante da palavra de Deus. Desde ali do livro de Atos, do capítulo 1, quando Jesus Cristo está sendo elevado aos céus, a sua ascensão aos céus, ele promete a presença do Espírito Santo. No capítulo 2, todos são cheios do Espírito Santo, e ali começa realmente algo extraordinário a acontecer. O reino de Deus ele começa a ser ampliado, ele começa a ser propagado através de várias línguas em todas as nações, de todas as formas, de todas as maneiras. E aqui nós vemos diante deste momento o apóstolo Paulo, a vida de Priscila, de Áquila, aonde eles começam a professar, aonde eles passavam, aonde eles estavam, eles continuavam a ministrar sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Cristo, sobre um Cristo que veio para trazer salvação, cura, libertação, restauração, uma nova vida, uma nova identidade na vida do ser humano. E nós podemos ver que muitas pessoas começaram a crer, muitas pessoas começaram a realmente receber a Cristo como seu Salvador, e o evangelho ele começa a se expandir. E o Senhor tem nos colocado, tem nos levantado diante dessa geração com esta mesma ousadia, com esta mesma intensidade de proclamar as boas novas, de anunciarmos o evangelho de todas as formas, de todas as maneiras, em todos os lugares. Paulo estava no tribunal, estava pregando. Paulo estava na casa, estava pregando. Paulo estava na rua, estava pregando. Paulo estava na sinagoga, estava pregando. Aonde ele estava falando de Cristo. E que nós verdadeiramente possamos nos colocar para propagarmos o evangelho de Cristo. Não tenha medo, não se acovarde em meio à situação, em meio à circunstância, em meio ao tormento do dia a dia. Apenas peça para o Senhor: usa-me diante da sua presença, e com toda certeza o Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida de uma maneira tão sobrenatural e gloriosa que você anunciará o evangelho de Cristo em todos os lugares e de todas as formas. Apenas se disponha, se coloca na presença de Deus. Não importa o lugar que você está. Nós vemos apenas diante desse capítulo 18, Paulo passando por várias cidades, vários lugares. Então, indiferente do lugar que você está, fale de Cristo. Propague o evangelho de Cristo. Não se omita diante desta geração. Seja um atalaia, amor de Deus. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.